Olá, gente linda e abençoada. Quem vos fala é a pastora Edeise Carvalho Antunes. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente e nós vamos falar a respeito de uma pergunta que me fizeram esses dias, né? Você, pastora, é uma pastora dos desigrejados? O que você acha a respeito deste assunto? Bom, nós vamos fazer aqui uns 2, 3 vídeos, tá? Para não ficar tão grande. Então, esse primeiro vídeo eu quero falar especificamente o que é desigrejado, vou dar algumas opiniões, você pode deixar a sua opinião com todo respeito, logicamente. E nós não estamos aqui para falar mal da vida de ninguém, mas estamos aqui para falar do quê? Da palavra de Deus. Quero iniciar com o versículo que está em Efésios 4, do versículo 11 em diante, que diz: E ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para toda a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então ele vem falar aqui no último versículo que eu vou citar, que é o 14, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Bom, primeira coisa, o cabeça não é o pastor, não é a pastora, não é a bispa, não é o apóstolo. O cabeça é Cristo. O sumo pastor é o Yeshua HaMashiach, o Messias aguardado, o Senhor Jesus. Ele é quem ordena. Ele é quem é o dono do rebanho, desse grupo de pessoas que o seguem. Tá? Então, como foi que Jesus fez a obra? Qual foi o exemplo que ele deixou? Ele ia nas sinagogas? Ia. Mas ele pregava principalmente em campo aberto, né? Juntava as pessoas na campina, nos locais onde ele podia ter uma grande quantidade de pessoas, e ali ele ministrava a palavra, ele trazia o ensinamento. Onde ele passava nas vias, havia enfermos, doentes, sentados na estrada, pessoas que já estavam excluídas da sociedade, como os leprosos, e ali mesmo ele orava, ele expulsava demônios, ele curava. Ele não esperava estar dentro de uma sinagoga para fazer a obra. Aliás, ele nem era aceito na sinagoga. Então, o exemplo que o Senhor deixou foi esse. E ele diz na sua palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele não está dizendo aquele que ficar dentro de uma igreja vai ser salvo, porque o costume da maioria da liderança é dizer: olha, se você não tiver debaixo, né, de uma autoridade instituída, se você não tiver debaixo da unção de um pastor, você não vai para frente. Isso é mentira. Nós vemos aí líderes que querem mandar até na vida particular da pessoa. Uma certa vez eu me recordo que eu fiz uma pergunta, falei: puxa, tem uma pessoa da minha família que está querendo casar com um irmão da igreja, tal, e foram conversar com o pastor, e o pastor falou: não autorizo. Tem aí uma diferença de idade, não autorizo, não vai, não é, e não foi feito. E eu fiquei assim olhando e pensando, falei: nossa, mas ele tem essa autoridade de dar uma opinião na vida particular, sendo que os dois eram cristãos, da mesma igreja, inclusive. Aí me disseram: ah, mas se a missionária, se o obreiro, se a pessoa não, que está debaixo da autoridade do pastor não obedecer, ele tem as portas fechadas. E eu parei para indagar e para pensar: que porta que vai fechar? A porta da instituição convencional que aí está, que aceita o abuso infantil, o abuso dentro da união conjugal, né? Quando eu digo abuso, é aquelas coisas pesadas que vocês já sabem o que aceita pessoas desconcertadas no altar, que coloca a gente de qualquer jeito, que coloca político em cima do altar. É essa instituição que está aí que vai fechar a porta? Mas e a porta do hospital? Vai fechar?
E a porta do lar que tem uma pessoa enferma dentro de casa necessitando da nossa oração vai fechar? E os locais onde eu posso ir vai fechar? Essa porta vai se fechar? Porque quem é sincero e quem quer Deus e quem quer aprender as coisas de Deus e quem necessita de oração e quem quer adorar, ele não vai se prender a um lugar. Eu não estou aqui para incitar pessoas a deixarem as suas igrejas. Eu estou trazendo um esclarecimento. E no próximo vídeo eu vou falar qual é o tipo de trabalho que nós fazemos. Então a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, que quando alguém diz eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, porque não estão atingindo meramente os critérios humanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Pessoas que Deus está usando para falar da palavra com propriedade, que estão trazendo conhecimento, que estão levando outros a servir a Cristo. Mas esse Paulo e esse Apolo era simples instrumento, não era nada. O poder está em Deus. Tem pessoas que ficam, a minha igreja é a melhor. A igreja de fulano tem isso, a igreja de fulano é aquilo. Você já parou para ver que toda doutrina está fundamentada na Bíblia? A congregação cristã tem a maior parte da sua doutrina está na Bíblia. Dos adventistas está na Bíblia, está na palavra. O sábado foi tirado, o sábado não foi tirado. O sábado é 10 mandamentos, se tirou um, tem que tirar todos. Então, no meu canal aqui no nosso vizinho, né, no vermelhinho do You, né, que termina com Tube, eu trago muito conteúdo a respeito disso. Então, toda a doutrina que você procurar, ela vai ter aquela parte que é focada, ela vai estar na palavra de Deus, não está fora. E aí fica aquele debate, olha, se você for para uma igreja X ou igreja Y, você vai estar saindo fora do caminho. Então fica aquela disputa, como já havia naquela época, né? Aquela disputa de qual é a igreja certa. Outra coisa que tem surgido, como que foi, né, que surgiu essa reunião, a sinagoga? O povo de Israel foi acostumado com o tabernáculo, andando no deserto, montando e desmontando. Quando eles chegaram nas suas cidades, eles fizeram o quê? Aquele local chamado de sinagoga, que nada mais é um termo, né, pelo grego, ele vem usar o termo de assembleia, de congregação, que significa local de reunião, local de oração, centro comunitário, porque eles não só oravam, mas eles cuidavam de todos os assuntos sociais que eles tinham na época. Então a gente precisa ter embasamento e conhecimento para falar das coisas. Então eles começaram a fazer isso e ter o seu local de oração na sinagoga separado para adorar. Quando eles fizeram isso foi quando eles saíram da Babilônia, que o templo estava destruído. E aí o que foi que ocorreu? Os apóstolos, os discípulos, deram essa sequência, porque muitos eram da linhagem judia, deram essa sequência de ter locais específicos para ajuntamento. Então, local, a palavra de Deus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ele não está dizendo, olha, se vocês não forem para a igreja, para um determinado local chamado templo físico, né? Você não for lá, eu não vou estar. Em outro lugar ele diz, quando você precisar de algo, não fica falando para todo mundo não, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto e vai orar a Deus em secreto. Porque o que você pedir a Deus em secreto, ele vai te honrar publicamente. Então esse primeiro vídeo é para a gente poder entender um pouco sobre o assunto, né? E não ficar focado aonde Deus está, onde Deus não está, idolatrando pessoas. Olha, gente, eu vou ser bem curta e grossa. Começou com esse negócio, pega aí no teu propósito e põe o Pix, e põe a oferta, e põe o teu dízimo, e põe o envelope ouro, dá o seu melhor. Gente, isso tudo é um bando de mentiroso que quer enricar às custas daqueles que eles estão enganando. Se você der a tua vida inteira, a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, e você não estiver em obediência à palavra, que muita gente quer receita pronta, não é isso? Quer ser abençoado, mas não quer ter trabalho, então eu vou pagar para ter fácil.
Tá totalmente enganado. Deus, ele quer gente sincera. Ele quer gente que realmente o busque. Cara no pó, chora, Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda a obedecer, me ajuda a tirar da minha vida aquilo que desagrada ao Senhor. Me ajuda, Senhor, a buscar o Senhor genuinamente. E aí sim, ele vai te ajudar, ele vai te responder e ele vai te abençoar. A oferta, ela vai servir para quê? Para que sejam alcançado vida. O intuito da oferta é essa. Lá em Isaías, Deus fala desta forma. O que eu quero de vocês? Qual é o jejum que eu quero de vocês? Qual é o sacrifício que eu quero de vocês? Não é que vocês alimentem a viúva, o órfão, socorra ao aflito, ajude o doente. Não é isso. Só que, infelizmente, as lideranças, a grande parte delas, não todas, porque tem gente sincera, mas tem aí uma grande maioria, principalmente esses grandes, que estão multimilionários, não tinham nada na vida e hoje em dia tem carro na Alphaville, tem carro do ano, até carro blindado, até helicóptero e continuam dando ordem na vida dos seus liderados. Olha, faz aí a laqueadura, faz aí a vasectomia, porque eu não quero criança dando trabalho no meu ministério, na minha obra. Então eu digo assim, se a igreja é minha, eu faço o que eu quiser. Se a igreja é de Jesus, é de Yeshua HaMashiach, do Messias verdadeiro, eu tenho que andar conforme a vontade dele e não conforme a minha vontade. Então eu vou deixar esse pequeno vídeo, esse vídeo 1 aí, que você compartilhe, você leve ao seu hall de conhecidos para que a palavra de Deus genuína e verdadeira possa ser verdadeiramente ministrada e pregada, porque tem muita gente aqui falando a verdade e eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas. Vamos sair fora desses clubes, dessas igrejas de luzinha neon, de pintou tudo de preto, ai agora é podcast, ai agora é isso, é aquilo outro. Mulheres que estão aí, ó, o botox tomou conta, ninguém sabe mais como que é a fisionomia da pessoa. Não é isso? Não estou aqui para falar só de usos e costumes, não. Estou para falar que a pessoa usa o dinheiro para o seu benefício próprio, para a sua beleza, para o seu conforto. A pessoa entra torta dentro da igreja e sai torta, porque quando a palavra de Deus diz, olha, abandona os costumes desse mundo, costumes que o povo do mundo tem, estão sendo trazidos para dentro da igreja. O que é que tem que ter num local onde está a reunião de pessoas que querem servir a Deus? Adoração, oração, né? Louvor, adoração, louvor, palavra, oração. Agora o povo faz teatro, o povo faz ministério de dança, que eu não sei de onde foi tirado isso. Coisa para encher linguiça, coisa para trazer a atenção de quem está lá fora. Enquanto a atenção tem que ser verdadeira. Eu vou congregar porque eu quero ser salvo. Eu vou congregar porque eu quero ser liberto. Porque eu quero verdadeiramente servir a Deus. Não adianta ter uma pessoa que está fisicamente na igreja e a mente dela está no mundo. Então fica aí, né, esse primeiro vídeo de alerta para nós. Que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Edeise, mais conhecida como pastora do cajado. Deus te abençoe.